Olá, amigos do Quarto de Milha, está no ar mais um Papo com Artista para você, o nosso podcast oficial da ABQM, sempre com grandes assuntos relevantes para você, amigo criador, fã de Quarto de Milha, treinadores, competidores, enfim, tudo que leva para você conhecimento da raça mais versátil do planeta. Hoje nós vamos falar sobre Studbook, temos muitas dúvidas para tirar, eu tenho muita dúvida e eu quero falar com ele. Tá aqui comigo, Daniel Fecchio, obrigado por ter vindo, superintendente técnico da ABQM. Tudo bom, Daniel? Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e falar de Studbook pra gente, falar da raça Quarto de Milha é um prazer maior ainda. Agora, a grande dúvida, será que você sabe me responder? Depende, né? Vamos lá, né? Vai saber. O que é Studbook? Bom, vamos lá. O Studbook hoje, né? O Studbook em si, ele é o cartório da raça. É onde tudo acontece. Eu costumo dizer de uma brincadeira, né? Que a gente cuida do animal mamando a caducando. Uhum. Então, desde a preparação do nascimento do animal até o óbito desse animal, tudo vai ser registrado dentro do Studbook. E essa palavra veio dos Estados Unidos, é uma palavra americana usada na Equate, na ACO nos Estados Unidos. Exato. O Studbook, na verdade, ele é utilizado por todas as associações de raça, né? Que seria o livro de registros dos animais. Uhum. Então, ele é utilizado por todas as associações. E veio dos Estados Unidos o Studbook e manteve esse Studbook na ABQM, que é onde é feita toda a escrituração zootécnica desse animal durante toda a vida dele. É o cartório do Quarto de Milha. É o cartório do Quarto de Milha. É o cartório. Assim como a gente registra uma criança no cartório quando ela nasce, a ABQM registra o cavalo Quarto de Milha. Certo. Então, você hoje está dentro da sua capacitação dentro da ABQM, sua responsabilidade está 100% em cima do Studbook? 100% em cima do Studbook. 100% em cima da responsabilidade técnica dentro da criação do cavalo Quarto de Milha. Trabalhamos também na parte técnica dentro dos eventos da ABQM, dentro das provas, mas a principal função da responsabilidade técnica é dentro da criação do cavalo Quarto de Milha dentro do Studbook. E qual que é a maior dificuldade do criador em relação ao Studbook? Tem algo que você possa manifestar nesse sentido? Olha, Rafa, o criador, ele costuma ter muitas dúvidas, né? Ele costuma ter muitas dúvidas de como ele começa o registro de um animal, o que ele precisa para registrar um animal, quais animais podem ser registrados na ABQM, né? O que é aceito, o que não é aceito, o que pode ser feito. Então eles têm diversas dúvidas. Nós temos o regulamento do SRG da ABQM, né? O regulamento da própria associação, que eles podem consultar isso, mas mesmo assim eles têm muita dúvida ainda. Né? Então vira e mexe, eles estão ligando, estão nos encontrando durante os eventos, vão lá conversar vão até a gente, conversa, tenta esclarecer essas dúvidas. E é isso que a gente faz, é guiar o criador porque é correto, porque é certo, para que ele possa ter no final de tudo o animal dele registrado. Quando a gente fala desse cartório, ele não é simplesmente um cartório da ABQM, ele tem ele deve satisfação, vamos chamar assim, para o mapa também, né? É extremamente importante esse assunto, porque a ABQM, a Associação da Raça, ela recebeu a concessão do Ministério da Agricultura para registrar o animal Quarto de Milha no Brasil. Uhum. Então isso começou lá muitos anos atrás, forma-se uma diretoria, forma-se um regulamento, escreve-se um regulamento, solicita-se ao Ministério da Agricultura uma autorização, uma concessão para que se possa registrar esses animais, né? Então hoje a ABQM, sim, ela deve, vamos dizer, satisfação ao Ministério da Agricultura, porque nós temos que trabalhar dentro de leis, instruções normativas, decretos, né? Então desde sua formação até a finalização do registro do animal. Então, grande parte do que nós fazemos hoje vem da legislação federal, principalmente no que é relacionado, no que tange a reprodução equina, o material genético, vem da própria legislação federal. A própria fundação, a formação do Studbook, a formação da associação, ela parte de uma instrução normativa, que é a 36 de 2014, que é onde ela rege toda a formação de como você vai trabalhar, de o que você tem que ter, quem pode, quem não pode atuar, e nas áreas que pode atuar dentro da associação. Certo, mas as regras são impostas pelo governo federal, então, pelo Ministério da Agricultura. Sim, pelo Ministério da Agricultura. Grande parte das regras, sim. Tá, e aí você tem que cumprir 100% dentro da regra que é estipulada. Exatamente. Então nós temos dentro da hierarquia, vamos dizer assim, dentro da concessão da ABQM para atuar com o registro genealógico do cavalo Quarto de Milha, nós temos parte das legislações que vem do Ministério, que vem do órgão federal, que são obrigatórias para a gente seguir, e parte delas são criadas dentro do regulamento do SRG. Hoje nós estamos na 17ª versão. Né? Então, dentro desse regulamento, que é criado dentro da ABQM, aos departamentos que existem lá dentro, depois a gente vai falar um pouquinho sobre eles, essas regras, algumas são criadas por nós, que guiam a criação, a melhoramento genético, e outras, ela vem do próprio mapa que a gente tem que seguir com relação à parte da reprodução, à parte do material genético, importação de animais, que isso tem uma legislação específica.
Suponhando que eu sou um leigo, nunca vi um cavalo na minha frente, comprei uma égua que tá prenha de um cavalo quarto de milha. Como funciona? Quais são os passos para chegar até o registro desse animal? Então, isso é muito bom, né? Uma outra pergunta muito boa. Inicialmente, se eu adquirir uma égua, primeiro eu preciso saber qual é a origem dessa égua, se ela é um animal registrado, a filiação dela, se tudo tá ok perante a BQM. E depois eu tenho que buscar informações do garanhão que foi utilizado nessa égua. Tudo parte do princípio que a associação vai receber a comunicação da cobertura, que é a informação de que houve o acasalamento desta égua com esse garanhão. Isso tem que ser feito quando, a comunicação da cobertura? Logo no acasalamento ou tem um prazo aí de... Pelo nosso regulamento, você tem entre as coberturas do primeiro semestre, que seria aí entre 1º de janeiro e 30 de junho, você tem até dia 15 de agosto para comunicar. E as coberturas do segundo semestre, que é o ano hípico, começa 1º de julho até 30 de dezembro, você tem até 15 de fevereiro para comunicar. Então você tem um prazo de 6 meses para comunicar. Isso no regulamento. Porém, você pode fazer isso com um prazo maior depois, né, extra-regulamento, e aí você tem o pagamento de alguns emolumentos a mais, porque você tem 6 meses dentro do regulamento ser o prazo correto. Então eu vou reformular a pergunta, vamos dizer, eu comprei a égua então, né? Eu estava falando que estava comprando a égua prenha. Comprei a égua, eu vou comunicar então a cobertura, a comunicação de cobertura. Isso eu tenho que ter algum documento que vem do proprietário do garanhão? Então, você adquiriu essa égua. Primeiramente, essa égua é importante ela já ser sua, estar no seu nome, né? Garantida para você que essa criação vai ser sua mesmo. Depois disso, você vai entrar no seu sistema, porque a comunicação de cobertura ela pode ser feita pelo dono do garanhão ou pelo dono da égua. Uhum. Você vai entrar e vai informar a BQM. Olha, a BQM lá no sistema nosso, dentro da nossa central do quartista, você vai montar o seu acasalamento, o garanhão tal, na égua tal, na data tal. E vai mandar essa informação. Inicialmente, eu não preciso de nenhuma documentação do proprietário do garanhão. Certo. Quando esse potro nascer, e aí ele for inspecionado por um dos nossos inspetores, que o processo de registro iniciar dentro da associação, aí sim você vai precisar de documentos do dono do garanhão. Então, certificado de cobertura, a própria autorização da cobertura. Isso garante ao dono do garanhão que o cavalo dele não esteja sendo utilizado sem o conhecimento dele. Uhum. Então, ele vai ter que aprovar essa cobertura, ele vai ter que dar o certificado de cobertura, atestando para a BQM, realmente, o meu garanhão fez a cobertura nessa égua. Seja ela por monta controlada, seja ela por inseminação artificial, mas ele vai atestar que essa cobertura existiu. E esse prazo de comunicação do nascimento também tem um período até quando eu tenho que fazer? Exato. A gente não tem hoje na BQM a comunicação de nascimento. Você não precisa me informar que o potro nasceu. Eu preciso ter a comunicação da cobertura. Uhum. Porém, a partir da data de nascimento do seu potro, o prazo é de 6 meses para que ele seja inspecionado e enviado à BQM. Então tá bom. Cumpriu 6 meses, meu potro tá aí. Ele já é meu, tá no meu nome, é minha criação? Então, Rafael, aí é que entra aquela situação. Você comprou um animal, você comprou uma égua. O ideal é que essa égua na compra já seja transferida para o seu nome. Uhum. Hoje nós temos 2 modalidades de transferência na BQM. Nós temos a transferência direta, onde você quitou o animal, o cara já passa esse animal para o seu nome, como acontece com o carro, quando você compra e transfere para o seu nome. Ou então você tem a transferência alienada, quando você tem um animal parcelado e a pessoa que está te vendendo ainda vai ficar naquela passa ou não passa, ele te passa alienado aquele animal. É uma garantia de que se você não cumprir com as suas obrigações, esse animal retorna ao proprietário. Uhum. Essa é a forma de você garantir que o animal vai ser nascido e criado, que você vai ter a criação e a propriedade desse produto. Então ela precisa estar no seu nome, você tem que estar com ela ali, o registro dela no seu nome. Então isso é bem importante, legal a gente tá mencionando isso, né? A importância de você comprar um animal e prazo mais rápido possível transferir para o seu nome. E tem essa oportunidade de transferir alienado, no caso, você comprar o cavalo em prazo, em parcelas. Tem essa possibilidade, e mesmo que você compre na parcela, você faz uma transferência alienada. Você não precisa esperar passar os meses para você quitar esse animal para você transferir para o seu nome depois. Uhum. Pode transferir alienado, ele já está no seu nome, em alienação, né? Mas tudo é garantido para você. Toda a criação vai estar garantida para você por conta da venda alienada. Agora, eu fiz esse exemplo, né, comprei uma égua e tal, bem, bem lúdico, mas na verdade a gente sabe que hoje os criatórios são grandes, tem muitos animais. Tem muito problema de você, de erro entre os criatórios, de chegar lá, aquele potro deve ser filho da égua tal e confundiu na receptora, não é? Como é que funciona isso aí, esses erros? Vocês fazem DNA? Sim, acontece com frequência, né? Ainda mais com a produção de embriões. Às vezes muitos embriões sendo produzidos em uma central acaba se confundindo, não o produto, mas a receptora em que aquele produto foi colocado. Uhum. Tá? Então acaba chegando o pedido de registro e nós trabalhamos com o DNA. Quando a gente fala de cobertura dos garanhões, você falou, tem que emitir um certificado, não basta, né? Cada cavalo tem sua dose inseminante, não é isso? Exato. Que por vezes sobra na casa
de quem comprou a cobertura, não é isso? Exatamente. Eu não posso usar essa sobra para cobrir uma outra égua minha. Teoricamente, isso entra num acordo comercial entre comprador e vendedor, Rafa. Certo, mas Porque geralmente, porque se eu tem compro uma garanhões cobertura, Exato, você comprou uma cobertura, você tem direito a um potro. é um produto. Exato, é um produto. Existem casos de você inseminar a sua égua e você, na dose inseminante, principalmente quando se trata de sêmen fresco ou refrigerado, de você poder inseminar mais éguas, né? Então, você pode fazer 1, 2, 3 éguas e ter 3 potros. Aí você vai ter que entrar em contato com aquele proprietário do garanhão e falar, olha, eu tenho 3 potros a registrar dessa égua, porque aquela dose que você me mandou de sêmen, eu consegui servir 3 éguas. Uhum. Então, eu preciso de mais 2 coberturas. Então, é um acordo Dois entre registros, comprador e vendedor. 2 certificados. Mais 2 certificados. Uhum. Né? São 3 no total, precisa de mais 2. E acontece também de, às vezes, você inseminar a tua égua, essa égua tem uma ovulação dupla e você ter gêmeos. Ou de, no caso de embriões de ICSI, por exemplo, esse embrião ele dividir e você também ter gêmeos. Acontece. Aí Né? é uma situação comercial entre comprador e vendedor. É uma situação comercial entre comprador e vendedor. A associação ela não entra nesse mérito. A associação ela não entra no mérito da questão comercial, compra e venda. A associação ela registra, acompanha e mapeia todos esses cavalos, mas ela não entra na questão comercial de compra e venda em momento nenhum, tanto na reprodução como na compra e venda do cavalo em si, a associação lá não entra nesse mérito. Eu entro em perguntas mais didáticas, porque pode ter alguém que falar, veio lá, sei lá, um exemplo, veio 8 paletas, e eu fiz 2, 3 produtos, acho que eu vou registrar. Não, ele precisa, não é simplesmente ligar na BQM e registra 3 potros aí, que não é assim. Não Não você é assim, precisa ele de uma precisa- autorização Isso. do vendedor. É o mesmo caso da alienação. Você compra um garanhão alienado. Aquele garanhão, você tem a posse dele, mas você não tem a propriedade. A propriedade ainda é do vendedor. Então vamos dizer que você vende 50 coberturas daquele cavalo. Qual é a garantia do vendedor de que você não vai desfazer o negócio e ganhou 50 coberturas? Então a alienação protege isso. Por quê? A documentação que vai registrar os produtos filhos dessas 50 coberturas que você vendeu, quem vai te liberar é o vendedor. O vendedor vai te liberar isso. Então ele só libera pra você, comprador, nesse exemplo, depois que você quitar comigo. Exatamente. Eu tenho um cavalo alienado, eu usei ele nas minhas éguas. Uhum. E aí tem lá 10 potros a serem registrados. Quem vai me dar certificado de cobertura desse garanhão alienado é o vendedor. É uma garantia pra ele de que eu vou ter que honrar com meus compromissos. Por isso que a alienação é extremamente importante. E você trabalhar com a alienação. Então, registrar um potro, como fazer uma criação, não é tão simples. Tem algumas complexidades aí que precisam ser vistas. Eu diria que não é complexidade, Rafa. Eu diria que, assim, são processos, né? Eu acho que primeiro, quando você vai pensar em criar, você adquiriu sua primeira égua. Antes de pensar em comunicar, em qualquer coisa, você tem que saber o que você está adquirindo. É ter aquela égua no seu nome, né? E depois saber a procedência do material genético que você está adquirindo. Se aquele garanhão que você está utilizando é um garanhão que tem sêmen coletado em central, se ele é um sêmen em uso próprio, que só pode ser utilizado no plantel do vendedor, né? Você entender todas essas regras que estão dentro da legislação federal no qual rege o Studbook da BQM. Então, por exemplo, eu preciso, o sêmen, vamos dizer, o sêmen importado. O sêmen importado ele pode ser importado em 2 modalidades. Ele pode ser importado por uma central comercial, uma central de comércio de sêmen, e aí esse sêmen vai ser vendido para o Daniel, para o Rafael, vai ser emitida uma nota fiscal e você consegue comprovar essa remessa de sêmen para você através de uma nota fiscal, ou ele pode ser importado na minha pessoa física para uso no meu próprio plantel. Esse sêmen importado na minha pessoa física para uso no meu próprio plantel, eu só posso utilizar nas minhas éguas. Eu não posso comercializar esse material genético. Então é importante, quando você vai pensar num acasalamento, você saber a origem daquele sêmen. A mesma coisa um sêmen nacional, né? Hoje, dentro da regra da BQM, o sêmen, se eu for inseminar uma égua, né, eu vou utilizar um material genético sêmen, eu preciso que esse garanhão esteja dentro de uma central de coleta e processamento de sêmen. A legislação hoje pede isso. Não é a BQM que inventou isso, Não é a BQM legislação. que inventou, é a legislação. Um garanhão, para ser doador ou vendedor de sêmen, ele precisa estar dentro de uma central de coleta e processamento de sêmen. Né? Se eu for utilizar a monta controlada, onde eu vou servir o garanhão com a égua diretamente, tudo bem, eu não preciso ter o garanhão dentro da central. Eu levo minha égua na propriedade do garanhão, ou o garanhão na propriedade da égua e faço o acasalamento. Certo. Se eu for trabalhar com material genético para lá e para cá, tem que respeitar a legislação federal, que é o sêmen coletado e processado dentro de estabelecimento credenciado ao próprio Ministério da Agricultura. Não sou eu que estou dizendo, não é a regra da BQM que está dizendo, isso está na legislação federal. Na antiga lei 6.446 de 1977, que hoje já foi atualizada, né, mas ainda está dentro da lei. Então não é a BQM que
que cobra, é o Ministério. Então, são regras que é importante a gente tá falando aqui, pode isso estar sendo repetitivo para algumas pessoas, mas é importante esse conselho, essa orientação para quem tá começando uma criação, né, Daniel? Eu acho importante, Rafa, todo mundo que entra na raça, ou que entra em uma raça, ele buscar entender toda essa questão. Então, ler o regulamento é extremamente importante. Ali já fala, se o dono do garanhão é diferente do dono da égua, deve ser apresentada a nota fiscal do material genético. Então, quer dizer, se eu comprei o sêmen de um garanhão e aquele garanhão não está numa central, eu não vou ter uma nota fiscal. Isso vai dificultar o meu registro. Vai dificultar? Não, vai impedir o meu registro. Né? Então, é importante estar atento a toda essa legislação e a todo o regulamento da BQM. É a mesma coisa que você entrar para correr uma prova. Se você não souber o regramento daquela prova, como é que você vai correr? Exato. Se você entrar no rancho, você não sabe que você tem que tirar o boi naquela ordem, como é que você vai correr? Então, acho que é isso que é importante, né? Conhecer toda a legislação e não a legislação, mas conhecer o regulamento da associação, né? E principalmente saber a origem da égua, se ela é sua, se não é, se está no seu nome, se não está, e a origem do material genético do macho que você vai utilizar. Isso é tão simples quanto, aliás, muito mais simples do que comprar um carro. Você vai comprar um carro, você puxa a ficha dele no Detran, lá no departamento de coisa, e vê a ficha dele, se tá certo, se tem multa, se não tem, se tá pago IPVA, se é carro usado, tô dizendo. E o cavalo não é diferente. Só que é mais simples, talvez, né? Exatamente, não é diferente. Não é diferente. Essas informações, grande parte delas estão disponíveis no próprio site da BQM. Você entra lá, vai lá, quem é o proprietário, está alienado, se não tá, se aquele animal tá no nome dele, não tá, se aquele animal tá vivo, tá morto. Você tem grande parte dessas informações. Né? Por exemplo, hoje nós estamos atuando sobre o 6º painel, as 6 doenças genéticas no qual a gente está fazendo exame nos animais. Né? Legal falar disso também. Os 6 painéis do garanhão está disponível no site da BQM. Então, se eu vou acasalar uma égua e eu vou usar aquele garanhão, eu vou lá no site da BQM, abro aquele painel e observo aquele cavalo é portador de alguma doença genética que possa, talvez na minha égua, se ela também possa ser portadora por causa da origem, da linhagem dela. Quais são essas doenças que são passadas aí, que vêm de alguns garanhões? Hoje nós temos a miosite imunomediada, que é o 6º painel que começou agora em 2025, no 17º regulamento. Nós passamos a ser obrigatório o teste da miosite imunomediada. Tem alguns cavalos, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, que são homozigotos positivos. Tá? Passa para todos os filhos? O homozigoto positivo, ele passa para todos, porque ele tem 2 genes. Então, no acasalamento, o filho sempre vai carregar um gene. Um gene dessa doença. Né? Nós temos a herda, que teoricamente é uma doença, né, de pele do animal, uma doença cutânea, né, causa uma fragilidade, lesões, feridas ali, que muitas vezes os animais acabam tendo que ser eutanasiados, né, e que também está lá o painel, então, só que existem algumas diferenças. Então, mas esse painel mostra quais acasalamentos podem trazer a doença ou não, ou como é que funciona isso? Não, ele não mostra quais acasalamentos podem acontecer ou não, mas se a pessoa que estiver ali com o animal, ele tem um conhecimento da genealogia daquela égua dele, ele já tem uma suspeita se aquela égua é portadora ou não de alguma daquelas doenças. Mas ele pode fazer o teste dessa égua também, o teste 6º painel. Hoje o teste é obrigatório somente para os garanhões. Mas a égua pode fazer o teste. E se ele quiser enviar o teste pra gente também, ele envia. Nós colocamos o teste da égua dele lá no próprio sistema. Então eu vou comprar um poto de livre acasalamento daquela égua dele com outro garanhão, eu vou olhar o 6º painel dos 2 animais. E aí eu vou saber o que eu tô adquirindo. Eu vou ver aqui o garanhão negativo, a égua negativa, meu poto vai ser todo negativo. Tá? Então, principalmente pensando em algumas doenças, por exemplo, a miosite imunomediada, ela pode expressar com o cavalo homozigoto ou com o animal heterozigoto. Ela pode ou não expressar. Existem cavalos que são homozigotos e nunca apresentaram a doença. Assim como tem heterozigotos que, infelizmente, perderam a vida. E na herda, né, que é a doença de pele, os animais obrigatoriamente têm que ser homozigoto. Se ele só for portador, ele não expressa a doença. Ele tem que ter o par de gene para expressar a doença. Então isso é importante a gente conhecer também, entender um pouquinho, né, pra, na hora de fazer um acasalamento, eu guiar esse acasalamento e buscar os melhores animais, né? Isso é extremamente importante também. Ô Daniel, mas então, por que faz o exame do 6º painel? Então, uma das atribuições do Studbook da associação é zelar, é preservar pela raça, né, e buscar o melhoramento genético. Então hoje nós pedimos o exame de 6º painel para garantir que nós não tenhamos animais aí cada vez mais portadores ou homozigotos positivos e cada vez mais espalhando esse gene no nosso plantel. Senão daqui a pouco nós vamos estar com o plantel praticamente todo comprometido. Então, mas não deveria ser proibida a reprodução desses animais que são positivos? Na verdade, a gente atua de uma forma diferente. A partir do regulamento que saiu em 2025, o 17º, nós não proibimos a reprodução, porque o animal ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O potro sendo homozigoto positivo, ele não registra.
Ou se lá na frente, quando ele virar um reprodutor, ele for fazer o teste de 6 painéis, e nós observarmos que ele é um homozigoto positivo, ele perde o registro. Exatamente para que ele não entre na reprodução. Isso não é novo, tá, Rafa? Isso já existe desde de quando começou a fazer o teste do HYPP no cavalo quarta de milha. O homozigoto positivo para HYPP não era registrado. Né? O portador sim, mas o homozigoto positivo não. Ou ele não era, ou quando descobria-se que ele era caçado. Ele perdeu o registro. Mas pelo que eu tô entendendo, as fêmeas não têm obrigatoriedade de fazer, mas deveria ser feito. Quanto custa um exame desse? Então, Rafa, hoje um exame desse, ele tá na faixa de uns R$670. Pra você fazer os 6 painéis, né? As 6 doenças. Certo. Né? As éguas não são obrigatórias. Mas, pelo bom andamento da criação, o ideal seria que todo criador fizesse. Principalmente porque um potro desse, que ele não sabe o que vai vir ou não geneticamente, pode ser que lá ele seja comercializado a 100, 200, 300 mil reais. Se você pegar 6 sacos de ração ali de um cavalo, que talvez você gaste num mês tratando um cavalo, você pagou um exame que vai durar para a vida inteira dele. Né? Para a vida toda reprodutiva daquela égua, daquele garanhão. Então seria extremamente importante que todos os criadores fizessem os exames de suas éguas e enviasse para a BQM para que a gente coloque isso no sistema e para quem for adquirir um produto que consulte lá e veja qual é o painel da égua, o painel do garanhão, né? Isso seria extremamente importante e contribui muito com o melhoramento genético na raça. Sem dúvida. Né? Com a evolução genética. É um exame barato pelo resultado que ele vai te trazer. Se você pensar que você vai fazer esse exame uma vez na vida, ele é um exame barato. É uma vez na vida que você vai testar seu garanhão, é uma vez na vida que você vai testar suas éguas. Hoje nós temos diversos criadores já testando as suas éguas. Principalmente nos animais voltados ao boi, né? A rédeas e ao trabalho com gado. Né? O pessoal da corrida ainda, o pessoal da velocidade, ele ainda está isento, que a grande maioria dos animais de corrida que são testados, e a gente observa isso porque também é obrigatório que os animais de corrida sejam testados, todos eles são negativos para todos os painéis. Principalmente essas doenças genéticas, elas estão ligadas à genética da rédeas e do boi. De algum indivíduo lá atrás que era positivo e trouxe para sua produção. De algum animal positivo lá atrás e que veio trazendo... Se você for rastrear, vai chegar em algum lugar que vai chegar. encontrar. E como também teve muito cruzamento consanguíneo, tentando cada vez aprimorar um pouco mais o cavalo, esse gene se tornou duplo no animal. Ele veio ali com a consanguinidade, ele veio pro homozigoto e começou a distribuir no plantar. Então quando você tem um animal homozigoto, você tem 100% da prole portadora daquele gene. E é isso que a gente não quer que aconteça. Por isso que nós temos hoje a regra que obrigatoriamente o garanhão tem que ser testado. Se ele for homozigoto, ele não vai poder reproduzir. Hoje nós temos alguns homozigotos positivos na reprodução, né? Mas buscando sanar isso e buscando melhorar cada vez mais e guiar essa criação, nós obrigamos que se faça o teste dos produtos, dos potros, no momento do registro. Que aí eu quero conhecer o perfil genético daquele potro. Porque aquele potro ele pode ser só portador, porque o pai é um homozigoto positivo, como o potro pode ser homozigoto positivo. Quando ele é portador, ele não necessariamente vai passar pra frente? Quando ele é portador, ele pode passar ou não. Pode passar ou não. Pode passar ou não. Mas se ele for o portador, ele pode ser um reprodutor ou reprodutora? Pode. Ele sendo um portador, ele pode ser um reprodutor ou não. Ele pode ser. E aí vai... mas tá minimizando aos poucos. A gente está minimizando aos poucos. O que a gente sempre busca na associação é não querer pôr regras, até é obrigado a isso, obrigado a aquilo. A gente busca muito conscientizar o criador, né? Trabalhar com o criador para que ele tenha a informação e que ele se conscientize. Nossa, olha, isso aqui é importante. Né? Eu tive uma conversa, até um exemplo de um criador que eu tive com ele durante o congresso, e nós ficamos conversando por algumas horas ali. E agora ele voltou no Nacional e ele veio falar comigo, falou, Daniel, depois daquela conversa nossa, eu mandei testar todas as minhas éguas. Ele falou, cara, pra minha surpresa, assim, em casa, entre Nacional e potro, entre Congresso e Nacional, eu tive 5 potros com problema. E depois que a gente conversou, eu mandei testar todas as minhas éguas e descobri quais são os acasalamentos que tá me dando problema. Eu não vou ter mais isso, porque todas as minhas éguas estão com exame agora. E eu sei o que eu vou acasalar ou não. Então é essa conscientização que a gente busca no criador. A gente não quer ser impositivo, né? Vai fazer, obrigado. Né? Mas a gente quer que o criador tenha busque essa melhoria genética, busque a qualidade, que com isso a gente está preservando o quarto de milha lá no futuro. Claro. A raça quarto de milha no futuro. Tá? Então, isso é o importante. Né? Não é trabalhar só com regras, é trabalhar também com a conscientização. Não, sensacional, importantíssimo isso aí para ter uma segurança, como você falou, no futuro, né? Exato. Agora, exatamente. Voltando à questão de reprodução, quando você fala de um garanhão, tem que comprar para inseminação, tem que ser
de uma central registrada no mapa, etc. Para transferência de embrião também tem essa central? Também. Vamos lá. O embrião, ele para ser comercializado, né, entre uma pessoa e outra, ele tem que ter a origem dele dentro de uma central de produção de embrião. Pode ser uma central de embrião de in vitro, né, de embriões in vitro, no caso é a ICSI, ou então uma central de comercialização e produção de embriões que produz esse embrião dentro de uma central e depois ele comercializa, né? Então ele precisa ser produzido dentro. Ah, mas eu criei um embrião na minha casa, eu posso comercializar esse embrião? Né? Teoricamente você pode comercializar esse embrião, mas a criação ela fica amarrada com você, comprovando que aquela égua teve ali e é sua criação. E você só transferiu a propriedade, você não cedeu a criação. Então você pode fazer isso, por causa da legislação. Se você tem na sua propriedade, eu vou estar comprando um embrião com a sua criação, é isso que você quer dizer? Exatamente, exatamente. E aí eu só transfiro, mas eu não coloco a minha sigla lá, RV, sei lá o quê, não vou colocar. Exato, você pode colocar a sua sigla. Certo, mas a criação vai ser sua. A criação vai ser minha, mas desde que eu permita que você utilize o seu sufixo, você pode utilizar, né? Que não, se você não se incomodar entre a minha criação e o seu sufixo. Não, é só para questão de... É uma questão de nome. E os embriões congelados, quando você faz o embrião, ele tem que ser comunicado também à associação? Mesma coisa do acasalamento de monta natural, seja o que for. Exatamente. Hoje dentro da ICSI, principalmente a ICSI, que é o grande volume de embrião congelado, as centrais comunicam diretamente no sistema da BQM os embriões congelados. Então a gente já tem esse controle de animais, de embriões congelados. Né? Ele não tem ainda a obrigatoriedade para todos os embriões, né? Mas no futuro talvez a gente passe a controlar tudo isso que é produzido e que ele tenha que ser comunicado dentro de um prazo. Ele vai ser comunicado como congelado e na hora que você for usar aquele embrião, você vai lá e fala, ó, tava congelado. Que às vezes acontece, às vezes a gente pega casos da égua que tem 3 potros em menos de 15 dias, cada um de um garanhão diferente. A gente sabe que na natureza isso não acontece. Uma égua tem um ciclo a cada, entre aspas, 21 dias, né? Então a gente sabe que não tem como ela produzir 3 potros de 3 garanhões diferentes. E a gente sabe que isso é um embrião congelado. Então a gente precisa começar a trabalhar essa parte também no futuro. A gente pode começar a solicitar que os embriões todos, congelados ou não, sejam comunicados para a BQM dentro do prazo. A quantidade de doses de sêmen, as paletas congeladas também são monitoradas pela associação? Então, a BQM não tem essa obrigatoriedade de controlar hoje a quantidade de palhetas que você tem reservada. Assim como eu não tenho que controlar a sua quantidade de embriões que você tem. O que a gente controla são o sêmen importado. Tá? O sêmen importado eu tenho esse controle de quantas paletas você trouxe, de quantas paletas você utilizou. O sêmen nacional e também o importado, o próprio Ministério da Agricultura faz esse controle. Porque as centrais são obrigadas a informar o Ministério por relatório a cada 6 meses, agora se eu não me engano, antes era mês a mês, agora se eu não me engano a cada 6 meses, da quantidade de palhetas que foram recebidas, de quanto tem estoque e de quanto foram comercializadas. Né? Então só voltando, pegando um gancho na questão do embrião que você perguntou da comercialização, todo material genético que for ser comercializado, ele tem que ser acompanhado de uma nota fiscal e ele tem que ter origem num estabelecimento credenciado, né? Então por isso que tem essa questão do embrião, do sêmen, e isso está dentro da legislação, está dentro da lei. O garanhão importado, ele tem que vir o sêmen para cá, como você disse, através de uma central ou para uso próprio, no caso, veio no meu nome, né? E isso vem uma nota fiscal, vem um invoice, sei lá o que, dos Estados Unidos, que tem o mesmo valor de uma nota fiscal brasileira. Vem. Normalmente, quando ele chega para uso próprio, ele tem um invoice, a gente faz todo o cadastro desse material genético dentro da associação, e eu sei que o Rafael importou 150 palhetas do garanhão X e ele vai usar nas éguas do próprio plantel dele. E conforme você vai utilizando uma palheta, 2 palhetas, eu vou dando baixa naquele seu estoque de palheta até que não chegar a 0. Quando ele vem para uma central de reprodução, vem o mesmo invoice, isso vem para a BQM, eu sei quantas palhetas foram importadas, quantas foram liberadas pelo mapa, que normalmente esse material chega tudo no Vigiagro em Campinas, eles descem no aeroporto de Campinas, e o Vigiagro lá, que é o órgão do mapa de vigilância sanitária, eles fazem toda a conferência do tambor, vê quantas palhetas vieram e libera, eles dão um termo de autorização, né, de liberação daquele material. Isso vem para a BQM e a gente cadastra. Então eu sei que aquela central, ela recebeu tantas palhetas. E aí, conforme ele vai vender nesse material genético, ele vai me dando a nota fiscal, ó, de uma palheta, de outra palheta, de outra palheta. Mas hoje, a gente tem visto aí garanhões importados que estão vendendo sêmen no Brasil, não importados porque eles estão lá ainda, né, que vamos chamar... material genético material genético importado. Utilizando 100% na ICSI. Aí não tem como saber a hora que vai acabar esse material, né? Não tem. Quem tem esse controle é a própria
central que está recebendo, que ela tem esse controle de palheta, ela tem que informar esse controle ao Ministério, né? Então a gente não tem como saber. Eu posso na ICSI fazer de uma palheta 10 produtos, como eu posso fazer 1000 produtos. Depende muito da qualidade de sêmen daquele garanhão, né? E da qualidade espermática daquele garanhão. E como que a BQM controla o registro desses animais oriundos de genética importada? Uma boa pergunta também. Lá em 2021, quando saiu o regulamento, né, a mesma garantia que nós damos para o criador nacional, com o garanhão nacional, nós também hoje damos para o criador americano. Então, quando eu importo uma palheta, eu trago essa palheta, nós temos um documento hoje que se chama Full Permit. Brazilian Full Permit. É uma autorização do criador americano para se produzir potros no Brasil. É como se cada potro registrado ele desse um certificado de cobertura. Nesse documento, ele vai colocar, ó, dessa importação de palheta, você pode registrar 10 potros, 12 potros. Então eu posso jogar uma palheta na ICSI e fazer 100. Só vai registrar na BQM 12. Ah, e quais os 12? Os 12 que entrarem primeiro. Porque eu não fico esperando pra ver se é esse ou se é aquele. Ele entrou, caiu na fila de registro, tem permit, ele registra. Filho daquele garanhão daquela égua. Então, desde 2020 pra cá, nós viemos arrecadando esses permits. E a partir de julho de 2022, ele se tornou obrigatório. Todos os potros de garanhões importados, para serem registrados, o garanhão tem que ter o permit. Tem que ter a liberação. Se não tiver a liberação, ele não registra. Então é importante, quando for adquirir um sêmen importado também, garantir que o vendedor, que a central que está te vendendo, ele tem esse permit. Porque senão, na hora de registrar, a BQM não vai registrar. Isso está no nosso regulamento também. A gente não aceita o registro desse animal se não tiver a liberação do americano. E tem o controle certo de data, inclusive, da chegada dele no Brasil em relação a não faz retroativo. Não. Não tem como. Não né? tem como. A gente sabe disso. Se o sêmen foi importado agora em 2026 e aparecer um potro em 2022, não tem como, né? Alguma coisa de errado não tá certo, vamos dizer assim, né? Então, nós temos esse controle. Então, o potro pode passar a ser produzido a partir do momento que aquele sêmen chegou no Brasil e foi liberada a importação dele, que nós recebemos a liberação dele. Anterior a isso, não tem como. Então, isso é extremamente importante, porque isso garante também a rastreabilidade do animal, a rastreabilidade do material genético e a própria BQM. Respalda tudo isso. E você usou o termo de proteger também o criador americano, mas eu acho que nessa regra, ele protege também o criador brasileiro, o dono de garanhão brasileiro, né? Porque se você consegue fracionar uma paleta em sei lá quantos produtos, você tá baixando o preço do importado, você não vende brasileiro também. Exatamente. Você protege dos dois lados. Você protege dos dois lados. É importante essa proteção pro criador brasileiro também. O cavalo nacional tem valor. E nós temos excelentes cavalos nacionais hoje. Então, é muito importante essa proteção. Porque é importante você ver a longo prazo, né? E eu acho que a grande função é a gente poder ver a longevidade da criação, das provas e tudo mais, né? Exato. A gente tem que sempre estar pensando 5, 6, 10 anos para frente. O que nós queremos da criação daqui 5, 6, 10 anos? Então, a gente sempre precisa estar pensando nisso. Então, hoje nós estamos com o 17º regulamento vigente. Nós estamos pensando aí no 18º. O que nós vamos trazer de melhoria? O que deu certo? O que não deu? O que precisa ser melhorado? Onde a gente vai atuar dessa vez? Hoje nós estamos com 6 painéis, como a gente estava falando agora há pouco. Lá nos Estados Unidos, a gente está trabalhando com o 7º painel, que é uma doença neonatal, que o potro acaba vindo a óbito aí em 2 semanas, 3, até 4 semanas de vida. Então, se a gente conseguir também lá na frente trabalhar com o 7º painel, isso também já vai garantir, porque você passa 11 meses esperando aquele potro nascer para ele morrer em 4 semanas. Então, a gente vai seguindo as regras também da ACA e vamos atualizando o nosso regulamento, né? E buscando a melhoria genética. Agora, todas as regras têm muitas particularidades, né? Hoje, como é que trabalha o Studbook dentro do escritório da BQM? Então, vamos lá, vamos retroceder um pouquinho, vamos mostrar assim, vamos falar um pouquinho do que é do Studbook, como ele trabalha, né? O Studbook, ele trabalha dentro do nosso regulamento vigente, hoje está no 17º. Como que é feito o regulamento? O regulamento é feito pelo Departamento Técnico, pelo Conselho Deliberativo Técnico, que é o CDT da BQM. Acima do CDT e do Superintendente tem o Ministério da Agricultura. Além disso, nós temos outros 2 poderes dentro da BQM, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração. Porém, a parte técnica, quem cuida é o CDT. Então, o CDT observa tudo o que acontece no mercado, do que acontece que precisa ser melhorado. Recentemente, nós tivemos aí até... lembrando, né, o desmembramento da pelagem Rosília. O Rosílio foi desmembrado,
Porque cada cavalo precisa ter o seu valor. Não é todo mundo, não é Rosílio. Você tem Rosílio Rosílio era preto. Rosílio é Rosílio. Mas Agora não, você tem tem Rosílio preto, Palomino. Rosílio castanho, Rosílio palomino, Rosílio baio. Isso é o CDT que dá a palavra final, vamos dizer assim? Isso, o CDT faz a regra. O CDT faz a regra. A gente compila essa regra dentro do regulamento, manda isso para o Ministério da Agricultura. O Ministério observa tudo aquilo, lê tudo aquilo, se está dentro da regulamentação vigente, né? Se não está, devolve, fazemos as correções, trabalhamos em conjunto com a diretoria executiva e com o Conselho de Administração, expondo também para eles quais são as mudanças que vão acontecer dentro da associação, e aí o Ministério aprova esse regulamento. Ele aprovando esse regulamento, ele entra em vigência. Então sempre nós temos essa escala, essa hierarquia, né? Então é o superintendente, o CDT e o MAPA. E o superintendente responde diretamente ao Ministério. Né? Sempre não, mas a cada ano e meio, 2 anos, nós temos auditoria do Ministério da Agricultura dentro da BQM. Né? Então eles vêm até a BQM, eles pedem uma série de documentos, eles pedem para levantar toda aquela documentação e aí eles vão analisar toda essa documentação. E dentro dessa documentação eles pedem 15, 20, 30 registros de cavalo, onde eles vão olhar todo o dossiê de registro para ver se está tudo dentro da legislação, dentro da regulamentação. E não só dentro do studbook, dentro do registro genealógico. Né? Os jurados também, o departamento de jurados, o colégio, ele pertence também dentro da área técnica. Então também eles, nesse momento, eles vão pedir. Eles vão pedir as atas de prova dos cavalos, a pontuação, quem são jurados, né? E lembrando que para ser jurado ou para ser inspetor da BQM, o Ministério também é legislação, não é o Daniel, não é a BQM, tá? Eles pedem que seja ou veterinário, ou zootecnista, ou agrônomo. Tem que ser técnico para ser jurado ou para ser inspetor. Nós temos os jurados de notório saber, que esses não são técnicos, tá? Eles estão legalizados perante o Ministério, nós temos toda essa documentação lá dentro, mostrando que os nossos jurados de notório saber, apesar de não serem técnicos, eles têm conhecimento suficiente para estar ali. Para julgamento de prova. Para julgamento de prova. Então tudo isso é o Ministério que cuida. Né? E a gente sempre trabalha isso em conjunto. Acho que é importante dentro da BQM a gente trabalhar em conjunto com todas as áreas. Tá, você passou então esse corpo que trabalha dentro do studbook, formado pelo CDT. Vamos lá, você falou. CDT, Conselho de Administração, Diretoria Executiva. Tá? Cada um dentro da sua área, cada um dentro das suas atribuições. O CDT cuida da parte técnica, né? Em relação ao mapa, trabalhando diretamente com o mapa. Mas junto a ele trabalha a diretoria executiva e o conselho de administração. Sempre são comunicadas as mudanças, o que vai ser feito, né? Sugestões, se está de acordo, se está tudo em ordem, o que eles acham, a gente sempre discute isso. Não é porque uma regra é o que muda hoje, ela vai impactar daqui 5, 10 anos também, ela vai mudar muito o destino da criação. Então é importante todo mundo trabalhar em conjunto. E como é que é a relação ABQM e MAPA nesse sentido, de estarem juntas? Como é que funciona isso aí? Cara, o MAPA é assim. A gente consegue trabalhar muito bem com eles, né? Então, e-mail, perguntas, dúvidas, que muitas vezes a gente tem dúvida em relação à legislação. A gente entra em contato com o Ministério e pede o suporte, né? Então, perante o Ministério, a BQM hoje ela tem uma boa relação, nós temos uma boa conversa, né? A gente consegue trabalhar em conjunto. E o CDT, não diretamente com o MAPA, mas indiretamente, eles conversam com o MAPA através do superintendente. Até 1 ano atrás, todas as reuniões ordinárias do departamento técnico, do CDT, do comitê técnico, né, da reunião, nós tínhamos um membro do Ministério da Agricultura presente na reunião. Nós tínhamos o membro ali dentro, sabendo de todas as discussões, dos erros e acertos, né? De um tempo pra cá, a gente não tem mais esse membro, né? Mas de qualquer forma, nós continuamos prestando contas. E a principal prestação de conta vem nas auditorias internas do Ministério da Agricultura. Agora, esses membros do Ministério da Agricultura que estão acompanhando, no caso, como você falou que tinha tempo atrás, ele envolve todas as outras raças, ou você tem um cara específico que tá aqui com você no quarto de milha, outro no manga larga marchador, seja qual for? Isso, né? Normalmente tem a diferenciação entre raça, mas por causa de estado, né? Então, você tem a Associação do Marchador em Minas, lá você tem um representante do Ministério. Aqui nós temos um representante do Ministério por causa do estado. Raça não. A chefe da divisão aqui, de São Paulo, ela atuava tanto no quarto de milha, como ela atuava no árabe, como ela atuava em outras raças, que todas estão dentro da área de cobertura dela de São Paulo. Porque talvez a base dessas regras, elas são as mesmas para todas as raças. São, as regras são as mesmas para todas as raças. A legislação é a mesma para toda associação. Não só de equinos, tá?
Tô falando para criação de animais de interesse exotécnico e de interesse econômico. Uhum. Então, bovino, suíno, caprino, todos eles estão dentro da legislação. Tudo a mesma regra para todo mundo. Mesma regra para todo mundo. Mesma regra para todo mundo. Claro que talvez atendendo alguma particularidade um ou outro. Exato. Aí você tem os desmembramentos. O bovino hoje tem um desmembramento próprio dele em relação à reprodução, tudo que o cavalo está migrando para isso também. Nós temos algumas legislação própria para o cavalo. O caprino também tem, então desmembrando. Mas tudo parte da legislação lá de 1977, tudo partiu a partir dali. Veio a partir dali. Agora, os números da BQM, a gente tem acompanhado aí, são bem grandes, né? Quantos animais temos registrados hoje no Brasil? Você tem esse dado? Hoje nós estamos com mais de 724 mil animais registrados. Desde o caracolito. Ele é o primeiro, né? O caracolito é o primeiro a ser registrado, né? É o registrado. Mas desde ele até hoje nós temos mais de 724 mil animais registrados. Saltillo Júnior foi o primeiro importado, né? Saltillo Júnior foi o primeiro importado. Então nós temos um grande número de animais. Para você ter uma base, Rafa, hoje nós estamos registrando em torno de 25 a 26 mil animais ano. Né? 25 mil ano. Quando a gente fala ano, a gente não tá falando só de potrinho, a gente tá falando de todos. Né? Animais de 3, 4, 5 anos, potros. Então nós temos aí em torno de 25, 26 mil animais sendo registrados no ano. Né? Nós temos aí em torno de, pra você ter uma ideia de números, né? Nós temos em torno de 44, 50 mil comunicações de cobertura no ano. 44 mil comunicações? De coberturas. Então nós estamos falando de uma taxa de natalidade de 50%? Não posso falar que taxa de natalidade. Porque nem todo cavalo que nasceu vai ser registrado, muitas vezes porque talvez vai ser um cavalo de lida. Tá? Mas hoje nós temos 50 mil animais, 50 mil coberturas sendo realizadas no Brasil do cavalo quarto de milha. Tem cavalo que vai ser registrado no nascimento, com 6 meses, tem cavalo que vai ser registrado daqui 2 anos. Então, esses números podem estar se acumulando cada vez mais. Nós temos 26 mil registrados ano. Mas talvez esses números podem superar ano a ano. Dependendo da criação. O cavalo meio sangue pode ser registrado ainda? Hoje ainda registra o meio sangue fêmea. Né? O meio sangue fêmea. O macho não é registrado já desde 2018. Tá, 2018 fechou o livro do macho meio sangue. Então, mas a fêmea eu vou registrá-la, ela vai produzir o 3/4 a meio sangue. Ela vai produzir... Essa evolução continua? Continua. Ela vai do meio sangue até o PC, o puro de cruza. E o puro de cruza, ela mantém o puro de cruza, ela vai manter até o final da vida. Nunca ela vai virar PO? Não. A única chance de um animal virar PO na BQM é se ele vier de um apêndice, que seria a reprodução de um quarto de milha PO com uma égua pro sangue inglês. E aí esse animal, que seria o F1, vamos dizer assim, o apêndice, ele adquirir 30 pontos na prova, no trabalho, ou então 2 índices de velocidades acima de 100 na corrida. Aí ele migra PO. É o único animal que migra PO. O PC, ele não vai virar nunca PO. Mas o macho, então, se eu tenho uma égua meio sangue e nascer um macho, ele não serve pra competição. Pra competição oficial, quero dizer. Não. Porque ele não vai registrar. Não, se você tiver uma égua meio sangue, o potro vai nascer 3/4. 3/4 macho registra. Ele não registra o meio sangue, ele só não registra o macho de égua comum com um garanhão por PO. Tá. Aí ele não registra, né? No 3/4, 7/8, 15, 16 ainda continua registrando. E aí ele pode sim ser registrado e participar. Só o macho meio sangue, ou só seja, o macho um garanhão na égua comum não vai aí esse não vai evoluir, se não tem registro, se não ganha o registro definitivo dele. É o único que nós não temos mais o definitivo. E essas transferências de propriedade, esses registros todos, você tem os números disso também? Esses números são curtinhos, né? A gente executa mais ou menos, né, 33 mil, 34 mil transferências de propriedade ano. Peraí, 33 mil são executadas transferências de propriedade, mais ou menos 33, 34 mil transferências por ano. E isso se refere tanto a animais adultos que estão competindo, ou então a venda de produtos de potro, que saem da mão de um e vai para a mão do outro. Então são mais ou menos 33, 34 mil transferências executadas no ano. É um número bem expressivo. Você vê a quantidade de cavalo quarto de milha que movimenta, que complementa o que o Gabriel estava falando lá no pod dele quando ele esteve aqui, dos números do quarto de milha. Né? A quantidade de animais que se movimentam. Né? Então é muito cavalo, é muita transferência. É uma cadeia produtiva enorme. Só o quarto de milha no Brasil, né? A equinocultura é muito grande, mas só o quarto de milha é uma cadeia produtiva muito grande, né? Exatamente. São mais de 724 mil animais registrados, né? Hoje o mapa tem um painel de registro genealógico,
no qual, se a gente observar lá hoje, né, acima da BQM está o Angus e o Nelore. A associação quarto de milha hoje ela seria o terceiro colocado entre as espécies bovina e equina, mas o primeiro colocado das raças equinas. Das espécies equinas. Em número de registros? Em número de registros e número de animais registrados. Em número de animais registrados, dos 724 mil animais. Tá, mas para saber o plantel de quarto de milha hoje, você tem um dado disso, do que está vivo ainda? Temos disponível tanto no site da BQM, nós temos esse número disponível, e temos dentro do painel genealógico do mapa também a gente consegue esses dados. Né? Hoje nós temos vivo desses 724 mil animais registrados, nós devemos ter em torno de 350 mil animais vivos. Os outros... Só história. A comunicação do óbito, ela tem que ser feita também o mais rápido possível, não? Tem alguma data disso? Hoje, pelo regulamento, 90 dias para declarar o óbito. 90 dias. 90 dias. Se for de conhecimento público, que muitas vezes a gente sai aí nas mídias, né? Se eles não declararem em 90 dias, o superintendente declara o óbito do animal. Essa é uma forma de garantir que lá na frente vai ser utilizado material genético, tudo isso. Então, 90 dias para declarar o óbito a partir do óbito do animal. Certo. No macho, eu posso ter sêmen, no macho reprodutor, evidentemente, eu posso ter sêmen guardado. Eu preciso comunicar que eu tenho? Quando você for... Extremamente importante você tocar nesse assunto, né? Quando você vai dar óbito no seu animal, você vai transferir o seu animal, você pode fazer a reserva de material biológico desse animal. Né? No início, nós trabalhamos com reserva de material biológico. E aí eu vou entrar no ponto do sêmen que a gente estava conversando. Eu reservei lá 10 palhetas daquele sêmen. O comprador, não. 10 palhetas, ok. Só que de 10 palhetas eu posso fazer 1 milhão de potros hoje. Hoje com a Ix. Exato. Então hoje nós trabalhamos não mais com a reserva de material genético, mas sim a reserva de produtos a serem registrados. Então você vai vender o seu garanhão e você quer se reservar o direito de 5 produtos. Você vai lá e vai informar a BQM. A BQM, estou vendendo meu animal, tá aqui a guia de transferência e eu reservei 5 potros para serem registrados. Por que 5 potros? Porque o comprador vai saber que você só vai produzir 5 potros daquele animal, ou da égua você vai produzir 5 potros. É uma garantia pro comprador. Porque hoje eu perdi a mão de quanto eu posso fazer. Exato, perdeu a mão. Então se você me vende um garanhão hoje, ou você me vende e fala, Daniel, eu reservei 10 palhetas, eu falo, tá bom, Rafa, beleza, joga esse sêmen na Ix, eu comprei o garanhão, eu vou fazer o que com ele? Você vai vender cobertura pra todo mundo, eu vou fazer o quê? Então hoje, a reserva de produto é importante. Tanto no óbito do animal, na castração ou na transferência. Nós temos os formulários para isso, ou então via central do quartista. E hoje a BQM, né, dentro da central do quartista, você faz tudo. Você tendo o seu termo de responsabilidade, você faz tudo ali pela central. Você não precisa ir em cartório, você não precisa reconhecer firma, você não precisa fazer nada. Faz tudo pelo sistema. Né? E é importante... Castração deve ser comunicada também? Sim. Ou só se eu for fazer reserva genética? Não, tem que ser comunicada também, porque quando você for participar de uma prova... Né? Você tem que informar, senão você não participa daquela categoria. Então você tem que comunicar que aquele cavalo é castrado. Eu quero inscrever meu cavalo no castrado, mas não tá como castrado na associação, como é que você vai inscrever teu cavalo na categoria castrado? Então você tem que informar a castração, ou o seu veterinário tem que atestar a castração daquele animal, mandando um laudo lá pra associação. O óbito também de fêmeas, e se eu tiver embrião congelado, também tem que comunicar. Mesma coisa, na transferência da fêmea, ou no óbito da fêmea, se você tiver óvulo ou embrião dessa égua congelado, você informa também para você se garantir ao direito de registrar aquele produto depois no futuro. Então você informa, olha, eu tenho tantos potros a serem produzidos daqui para frente. Isso não só para garantir a questão do comprador, né, que ele vai conhecer o quanto você tem de produto para fazer, mas também para você poder utilizar. Senão lá no futuro você vendeu a égua hoje para mim. A égua hoje está no meu nome, eu comprei do Rafael Vilela a égua, pus no meu nome. Aí amanhã aparece um potro no nome do Rafael Vilela. Aí eu vou olhar aquilo ali dentro da BQM e falar, escuta, mas essa égua não era do Rafael, como é que agora tem um potro do Rafael, mas ele não era dono da égua, mas essa égua é do Daniel do Rafael. Então é uma forma de a gente saber também o que você tem de material genético guardado. Esse material genético, esse potro, vamos dizer assim, esse embrião, vai poder ser utilizado por você no seu próprio plantel. Você pode produzir ele e registrar normalmente, porque a gente sabe que você tem essa reserva. Agora, Daniel, com tudo isso que você está explicando, volta naquilo que a gente falou lá no começo, né? A importância de fazer transferência alienada, que muita gente às vezes não sabe que pode fazer. Então, Rafa, é essa questão. A transferência alienada, ela é extremamente importante. Quando você faz uma transferência alienada, você não está descoberto em relação à garantia de você, daquele animal, da venda daquele animal. Porque ela fica registrada no nosso sistema como uma alienação. Se você tiver algum problema ali com o comprador, você vai lá e cancela essa transferência. E esse animal retorna para o seu nome. Tá? E mesmo durante a alienação, quem vai liberar documentos para que sejam registrados produtos lá na frente, seja potro ou sêmen, certificado de cobertura, é o vendedor.
Porque ele detém a propriedade animal, ele não detém a posse, mas ele detém a propriedade. Uhum. E além de você, e quando você faz uma venda, e mesmo que seja uma venda a prazo, mas você aliena aquele animal, você está permitindo ali que a pessoa que adquiriu ele possa competir com esse animal, que ele possa reproduzir no nome dele com esse animal, que ele não tenha problemas com a aquisição de sêmen, de qualquer coisa assim, para registrar o produto. E não transfere pra ninguém sem quitar. Não transfere para ninguém sem quitar, ele não consegue transferir aquele animal para ninguém se ele não tiver quitado. Ele passa a ser responsável, ele passa a ter 100% daquele animal a partir do momento que o vendedor deu a quitação. Antes disso, quem responde pelo cavalo é o vendedor, não é o comprador. Então, é uma garantia para ele. E se eu quitar o cavalo e você não transferir definitivo, eu entro na justiça, a BQM vai me ajudar. Comunicou aqui, ó. Tava alienado. A gente vai apresentar toda Aliás, a documentação. ao contrário. A justiça vai falar pra BQM. Eu falei A errado. justiça vai vir na BQM, vai pedir os documentos que comprovam aquilo e a gente vai fornecer essa documentação realmente. Esse animal estava alienado, né? Uhum. Vai depender de você, como comprador, apresentar toda a quitação, toda aquela documentação, né? Porque aí, quando você acabar de quitar, o vendedor vai lá na central do quartista dele, quitar o animal. Ele dá a quitação, aquele animal passa integralmente pro seu nome. E automático, né? Segundos pra fazer tudo isso, né? Na hora. Na hora. Você tendo o termo de responsabilidade, tendo acesso à central do quartista, na hora. Não precisa fazer nada. E antigamente, a gente sabia que tinha que dar um prazo dessa alienação. Hoje não tem mais esse prazo, né? Antigamente, você dava o prazo da alienação. Então, eu alienava o cavalo nacional e dava 14 meses, por exemplo, ali. Uhum. Às vezes eu enrolava pra pagar, passava os 14 meses, o cavalo era quitado e eu não te paguei. Hoje não. Hoje a quitação só dá se o vendedor for lá no sistema e falar, esse animal tá quitado. Ou se ele não tiver como ir no sistema... Prazo indeterminado. Prazo indeterminado. Ou se ele não tiver como acessar o sistema, ele tem que mandar lá um chamado, que a gente chama, dentro da central do quartista dele, e falar assim, olha, estou dando a quitação desse animal pra tal pessoa porque ele acabou de pagar. Antigamente não, isso fazia automático. Hoje não. Ele tem que ir lá e informar a quitação. Garante ainda mais o vendedor. Daniel, qual a importância dos inspetores da BQM no Storybook? Os inspetores são os nossos olhos no campo, né? Nós temos hoje aí mais ou menos 294 inspetores espalhados no Brasil, né? E a importância deles é que eles vão até a propriedade e eles estão vendo como é que a criação nacional está se comportando. Né? Porque o superintendente, apesar de fazer auditoria de plantel, a gente não tem como olhar todos os cavalos em todos os cantos do Brasil. Então o inspetor faz essa parte. Né? Então essa é a importância do inspetor. É ele que vai naquela comunicação que você falou, que tem um prazo de até 6 meses, não é isso? De nascido? Exato, também. É ele que vai lá pra fazer a resenha, isso. identificar os animais. Exatamente. Você fez a comunicação de cobertura, seu potro nasceu, você entra em contato com o inspetor mais próximo da sua região e fala pra ele, ó, vem aqui em casa inspecionar meu potro. Ele vai até a sua propriedade, ele vai fazer a resenha gráfica do seu potro, ele vai observar quem é o pai, quem é a mãe, se estão lá na propriedade ou não estão, mas a mãe pode estar ou não, que pode ser uma receptora. Ele vai fazer a resenha gráfica do seu potro, ele vai coletar DNA desse potro, muitas vezes ele pode chipar o seu potro, e já deixar tudo prontinho e vai pegar toda essa documentação e enviar para a BQM. Né? E aí, daí um certo período, dependendo de cada tipo de registro, você recebe o seu certificado em casa. A chipagem não é obrigatória? Hoje, perante a BQM, a chipagem não é obrigatória em todos os animais, somente os que vão participar de leilão ou de prova. Esses são obrigatórios. Em São Paulo, pela Defesa Agropecuária, hoje, para o cavalo transitar, obrigatoriamente ele tem que ter chip. Então pode ser que lá, um pouquinho mais no futuro, a gente coloque chip para todos os animais. Por isso que você falou que eventualmente ele coloca ou não o chip. Exatamente. Hoje é eventual. Hoje você fala, eu quero que chip, eu quero que não chip. Agora, qual é o acesso que o criador tem? Por onde ele encontra os inspetores da sua região? Hoje nós temos dentro do site da BQM, ali dentro da nossa tela, nós temos ali dentro do Studbook inspetores credenciados. Você entra lá em inspetores credenciados, o estado, e vai aparecer a listagem de todos os inspetores. Aí você consegue buscar ali, tem número de telefone, tem e-mail, e aí faz o contato direto com o inspetor, e ele vai até a tua propriedade. Mas eles são os caras, os povo muito importante pra gente, né, vamos dizer assim, eles são extremamente importantes. Porque eles estão observando o plantel, muitas vezes eles me ligam, Daniel, ó, fui em tal propriedade, assim, tá acontecendo isso, né? Fui naquela propriedade, tá acontecendo aquilo. Porque eles quem acompanham a criação e acompanham os criadores. E às vezes eles mesmos pedem, ó, entre em contato com esse criador, dá uma conversada com ele, né? Explica um pouquinho pra ele de como é que funciona tal coisa. Então isso é extremamente importante. Lembrando que o inspetor, para ser inspetor da BQM, tem que ser veterinário, agrônomo ou zootecnista. Nesse caso, nós não temos o notório saber, como nos jurados. Certo. Né? Para entrar como inspetor, ele tem que ter no mínimo 2 anos de graduação. Tá? Fazer um curso, fazer uma prova, e aí nós temos reciclagem obrigatória para eles a cada 2 anos. Fez a reciclagem,
Passou na prova, se mantém ativo. Não fez a reciclagem, suspende. Reciclagem com prova a cada 2 anos. Reciclagem com prova a cada 2 anos. Com prova. A gente pega o regulamento para fazer um teste do regulamento. Né? E ele tem que ter conhecimentos dentro da equinocultura, dentro do cavalo. Né? E isso não tem nada a ver com o julgamento. É outra. Não tem nada a ver Pode com o acontecer julgamento. do cara ser inspetor e juiz, Pode. mas são duas profissões distintas. Duas profissões distintas. Uhum. Juiz, inspetor, mas pode acontecer de um juiz ser inspetor. Pode acontecer. Mas são duas profissões distintas. Um trabalho de extrema importância para a evolução da raça aí, com esses 20 e tantos mil animais nascidos, registrados, aliás, anualmente. É trabalho pra caramba para esses. Quantos você falou que temos registrados hoje? Quantos inspetores? Hoje, 294. Tem trabalho para esses caras aí. Bastante. Nós temos inspetores no Brasil inteiro. Uhum. O único estado hoje que não tem nenhum inspetor é o Amazonas, mas que nós já vamos providenciar um inspetor lá para Manaus, né? Que é onde está o pequeno polo de criação hoje, ali em Manaus. Mas nós temos inspetor no Brasil inteiro. Mas talvez Roraima deve atender ali, tá mais perto, não sei. Exato, eles atendem. Creio, ali. não sei. O Roraima atende, às vezes o pessoal do Acre ali dá um pulinho para lá, mas a gente vai vamos colocar um direto ali no Amazonas, porque tem um número de cavalo ali, pouco, mas tem. Não é um número expressivo, mas existe cavalos ali. Então vamos colocar um inspetor lá também. Uhum. Né? Falando em números de cavalo, né, um ponto importante. Hoje São Paulo lidera o número de registros quarto de milha no Brasil. Hoje em São Paulo são registrados quase 60% dos cavalos quarto de milha. Caramba. Seguido aí, brigando ali entre segundo e terceiro, Paraná e Minas Gerais. Hoje Paraná vem como segundo, terceiro Minas Gerais, mas muito próximo um do outro. Mas São Paulo lidera com 60% de todo o plantel em São Paulo. Então, é grande. A gente fala assim, São Paulo é grande, mas... Se fosse para chutar, eu diria que a grande maioria estaria no Nordeste. Pelo tamanho do Nordeste e o tamanho da vaquejada. Sim, pelo tamanho do Nordeste. Eu chutaria isso, exatamente. Né? Mas não, o maior número de cavalos quarto de milha está dentro de São Paulo. Os 60% de cavalo quarto de milha está dentro de São Paulo. Dentro do estado de São Paulo. Então o número é bem expressivo aqui. Talvez se você juntar todo o Nordeste, ainda não chega em São Paulo ainda. Não chega em São Paulo ainda. Não imaginava isso. É uma curiosidade, vamos dizer assim. Mas esse crescimento da raça está muito, muito significativo hoje no Brasil, né? É um cavalo versátil, né, Rafa? É um cavalo que atende a família inteira. Eu quero ter um cavalo para o meu filho, para minha filha. É um cavalo que atende todo mundo. E não só atende na questão do esporte, que tem aí 20 e tantas modalidades, mas também dentro da própria reabilitação hoje, das ecoterapias que a BQM apoia. Aliás, tem um estudo pra gente colocar aqui em outro programa, que a gente vai falar sobre ecoterapia, que tem um estudo muito bacana pra gente divulgar aqui. Exato, né? Exatamente. Então o cavalo, o quarto de milha, ele tá em todo lugar ali. Nada que os números só crescem. É um cavalo que atende a família toda e atende outras áreas também. Ô Daniel, como é que você vê a evolução do Studbook para os próximos anos aí, nessa história toda de inteligência artificial, as tecnologias chegando? A gente já vem trabalhando na cabeceira há alguns anos, quando já entrou o tablet para fazer a inspeção do cavalo, para fazer a resenha gráfica. Então hoje é tudo feito aí. A resenha é feita num tablet hoje? É feita num tablet hoje. Mas na caneta que... canetinha, você faz o desenho do cavalo ali, aquilo ali junta uma imagem, manda pro sistema da BQM automaticamente, aquilo já entra para nós, para análise, para finalização. Só te cortando, mas tô lá no meio da fazenda, fiz a inspeção agora no tablet. Se eu tiver internet, eu já mando direto pra associação? Manda direto pra BQM. Manda direto. Se você tiver ali acesso à internet, ali mesmo você já faz, já manda pra BQM, já tá metade do processo andado, vamos dizer assim. A foto, ela já não vai desenhar uma resenha no futuro aí? Então, estamos trabalhando nisso, né? Não só para foto gerar uma resenha, mas também como é um sonho aí, né? No futuro, de talvez criarmos modelo 3D do cavalo mesmo ali, para disponibilizar isso no próprio site, ou então dentro do que a gente possa agilizar no registro da gráfica do cavalo ali, porque hoje nós temos animais excesso de branco. Muitos deles são difíceis de resenhar por causa das manchas, né? Então, se a gente conseguir fotografar, criar um modelo ou preencher uma resenha automaticamente, mas já estamos trabalhando nisso, estamos inserindo IA hoje, por exemplo, para agilizar a questão da entrada do DNA, fazer uma leitura daquele DNA produzido e jogar no animal. Isso aí no futuro vai criar um banco de dados dentro da BQM que a gente vai conseguir cruzar informações de quem é pai e quem é mãe, buscar o cruzamento no futuro, né? Mas a gente vai conseguir fazer isso com a inteligência artificial, então já estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando aí em identificação de cavalo por IA e por aí vai. Tem bastante coisa surgindo, né? A gente tem que acompanhar isso. Não pode
A gente gosta do tradicional, gosta da cultura, mas a gente tem que pensar no futuro também, na evolução. Tecnologia tá aí, tá? O mundo tá Tecnologia rodando. tá aí, tá na porta. Né? Agora, Então, eu não sei se minha perna alcança na sua, posso dar na canela? faz parte. Tem gente que Vambora. reclama que demora pra sair um registro. É verdade ou é mito? Vamos lá, Rafa. O registro ele demora de acordo com a documentação que a gente recebe. Se o cara é organizado, ele foi lá, ele sabe quem é o acasalamento, sabe quem é o pai, sabe quem é a mãe, tem toda a documentação na mão, nota fiscal regularizada, esse registro entra 2, 3 dias, tá pronto. Uhum. Né? Agora a gente recebe registro torto. A égua não era do cara, não tem a nota fiscal, o sêmen era uso pessoa física, falta documentação, aí não tem jeito. Aí não é uma culpa da BQM, não é uma culpa do nosso setor, né? Do departamento ali, do cartório. Uhum. A documentação veio torta. Ou seja, voltamos lá na primeira conversa que a gente começou a verificar o seu Exato. animal, o registro e tudo Exato, mais. por Né? isso é importante na hora que você vai fazer um acasalamento, você ter tudo isso na mão, para você ter agilidade no seu registro. Hoje os meus registros mais rápidos que saem são os de monta natural, de monta controlada, que a gente chama. Por quê? Porque o garanhão com a égua ali é difícil dar um erro. É o garanhão, a égua, bateu a DNA, tal, vai para registro, finalizou o registro. O erro vai estar travado num documento errado. O erro vai se travar num documento enviado errado ou num documento que não se tem, porque não poderia ter utilizado aquele material genético, aquela égua, aquele sêmen, aquela nota. Uhum. Então é onde acontece o problema. E é onde trava o registro do cavalo. Um criador bem organizado, ele não tá ajudando o Storybook, tá se ajudando. Tá se ajudando. Porque na hora que chega pra você e chega enrolado, você tem tudo pra entregar. Você, eu digo, o Storybook. Você tem tudo pra entregar com agilidade pra ele. Sim. O que atrasa é o que foi mandado e que não tava coerente com as Exatamente. com as Se eu regras. receber toda uma documentação redondinha, coerente, esse registro vai sair o mais rápido possível. Uhum. Mas quando eu recebo uma documentação já que não consegue fechar o dossiê para eu registrar esse animal, ele vai atrasar e ele vai demorar. Muitas vezes eu recebo registro de potro que você vai ver a avó não tá registrada ainda. Nossa. E o cara já tá registrando o neto. Uhum. E aí você tem que esperar registrar a avó, pra registrar a mãe, pra registrar o neto. Né? E porque o cara que comprou aquele potro não sabia daquela questão pra trás. Então não é o Studbook que demora. Né? A questão é a documentação que a gente recebe. Hoje nós trabalhamos no Studbook com 11 pessoas. Além disso, nós temos o atendimento da BQM também, né, que atua nessa parte. Dentro do Studbook, nessas 11 pessoas, nós temos ali 3 pessoas finalizando o registro de cavalo. Para você ter uma ideia, hoje entram em torno de 200 registros por dia e são finalizados 200 registros por dia. Né? Nós temos o superintendente técnico, eu e o meu suplente, que ficamos ali na parte de análise técnica. Uhum. Aí nós temos 2 pessoas no DNA, 2 pessoas na inclusão de documento, para fazer a máquina girar. E só não anda rápido exatamente por isso, porque o documento chega faltando ou então um documento que não Porque tem... o registro em si, acredito eu que seja sistêmico. Você vai colocar o nome do pai e o nome da mãe e vai bater, sair simples. A documentação é que tem que vir 100% correto. Exatamente. Na hora de montar o dossiê do cavalo, isso precisa estar 100% correto. A gente precisa atender todo o regramento do regulamento da BQM e também a legislação vigente. E muitas vezes, quando enrola, é porque não atende alguma das partes. Como que eu mando meu material de maneira correta para chegar na sua mão, efetivamente? Então, Rafa, vamos lá. Você fez o acasalamento, o potro nasceu, você chamou o inspetor. O inspetor foi lá, fez a resenha desse potro, coletou o material desse potro e informou para a BQM. Tá? Toda essa inspeção que veio pelo tablet, ela vai entrar no nosso sistema, no sistema do Studbook. Tá? E ela vai para uma área do sistema que chama Loop, onde ficam armazenados os nossos pedidos de registro. E ele fica ali até que esse dossiê seja montado. Tá? Então, quão rápido ele sai do loop? Depende do quanto rápido entra a documentação. Tá? Então, por exemplo, ele chegou lá, não veio com nome, não veio com nada. Ele vai para esse loop, fica lá aguardando. Chegou o certificado de cobertura. Entrou lá no documento, ele desce para análise. A gente analisa, ó, beleza, entrou o certificado de cobertura, volta pro loop. Entrou o DNA, ele vem para análise. Completou todo aquele dossiê, ele segue para registro. Então ele fica nessa área esperando que o dossiê seja montado. Muitas vezes acontece, o pedido está no loop pelo motivo de que o nome é inválido. Então você usou um nome que já tem um cavalo registrado com aquele nome. Eu não posso registrar o mesmo animal, 2 animais com o mesmo nome. Uhum. E ele fica ali parado. E muitas vezes ele está ali esperando ele ser revalidado a regra. Como o criador não entra com essa informação, ele fica ali parado e o registro demorando. E muitas vezes bastaria nós irmos lá e puxar do loop esse registro.
Isso nós funcionários, Studbook. nós Studbook, né? Nós os colaboradores da BQM. Porque o loop é como se fosse uma prateleira onde está guardado aquilo que está pendente. Exato. Antigamente você ia lá no ficheiro, né? Pegava lá e tal. Hoje Só não, que ele fica lá no isso é uma sistema. nuvem, É uma nuvem, ele fica lá parado. Muitas vezes pelo nome, se o criador não chegar lá e falar assim, eu quero alterar o nome, ele vê que tem essa pendência de nome, isso fica parado lá esperando. Nosso sistema, toda noite, ele revalida aí 3, 4 mil registros. Toda noite, ele revalida esse loop. Vai lá e revalida. Então documentação nova tá completa, desce para análise para finalizar o registro. Tá? Mas eu, criador, tenho acesso ao loop? Ao loop não, você tem acesso dentro da sua central do quartista e quais são a situação do pedido de registro. Tá, mandei lá um nome de um cavalo que já existe. Exato, se você entrar na situação... Na minha central eu vou saber que tá faltando, isso, o nome tá errado. E você vai lá em situação de pedido de registro e vai ver qual é a situação do seu pedido de registro. Porém, acontece, hoje nós temos aí uma média de 60 mil pedidos de registros parados no loop. 60 mil. 60 mil, parados. E por que estão parados? Vou dizer que 70% deles é pendência financeira. Falta o criador ir lá e pagar para registrar. Pagar a taxa da transferência ou dívidas? Não, pagar a taxa daquele registro. A pendência financeira, o valor de registro daquele animal, né? Ou a taxa de receptora, né? de doadora. E ali fazer o pagamento para aquele pedido descer do loop e ir para o registro, para finalização, porque o registro só é feito a partir do momento que é pago aquele registro. Então ele está 60%, 70% tá parado ali, a pendência financeira, falta o criador ir lá e acertar esse valor. Depois desses outros 30% que estão ali, aí sim é falta de DNA, é genitora que tem formada errada, é macho meio sangue que não vai registrar. Só que se você pensar que nesse universo de 50 mil pedidos, meu sistema revalida 3 mil por noite, 4 mil por noite. Ele não revalida esse todo. Então até ele revalidar esses 50 mil, ele vai demorar muito tempo. E não quer dizer que hoje ele revalidou, que ele não vai revalidar o mesmo amanhã. Né? Então por isso que a gente tem pensado também nessa questão. E amanhã tá entrando outro também, né? Tá subindo outro. Exato, e amanhã tá subindo outro, que vai ficar ali no loop, né? Então, às vezes a gente precisa entrar lá no loop e buscar um processo para ver o que tá acontecendo, para poder dar andamento nele. Então, a grande parcela disso é o próprio criador que tem que entrar lá, né? Muitos dos inspetores já fazem esse auxílio pro criador, eles fazem essa parte de secretariado, vamos dizer assim, para acompanhar, eles fazem essa assessoria pro criador de fazer isso, de acompanhar, ver o que tá faltando, entrar com documentação e seguir com essa documentação. Então você está me falando que o criador tem que ser profissional cada vez mais, mas a BQM também está evoluindo nesse sentido. Tem que se profissionalizar, porque é o seguinte, dentro do regulamento, quando saiu em 2025, observando essa questão de 50 mil pedidos de registro, 60 mil parados lá no sistema, e que isso atrasa o tempo de finalização dos registros, nós criamos uma regra no regulamento, que hoje, a partir do momento que você manda a inspeção para a BQM do seu potro, você tem 18 meses para concluir aquele registro. Por que isso? Porque se hoje eu tenho 60 mil pedidos parados no loop, eu não vou ter mais esse tanto de pedido parado, porque em 18 meses eu tenho que concluir meu registro. Se não concluir, a gente cancela os registros e você vai ter que começar de novo. Então nós temos um prazo para iniciar e para finalizar. Então no regulamento nós tivemos a regra, né, já colocada em 2025, a partir de 1º de março, todos os pedidos de registro que a inspeção está no sistema anterior a 1º de março de 25, o prazo expira agora, dia 30 de agosto. Então, dia 1º de setembro, nós já vamos ter uma parte desses pedidos que estão no loop sendo desligados, sendo cancelados. Que quem quiser começa do zero. Quem começar, começa do zero. Ou ele tem um prazo ainda até dia 30 de agosto para regularizar todas aquelas pendências ali, que seja financeira ou documental, para finalizar o registro do cavalo dele. E por que isso? Tudo isso para trazer agilidade para o nosso sistema. Tem casos ali, fazendo um levantamento prévio, antes de a gente... Que toda regra que a gente vai mudar, a gente faz um levantamento, a gente faz uma análise. Nós encontramos animais ali para serem registrados ainda que já estão com 34 anos. Nossa. Que estão parados lá até hoje esperando um documento, esperando um pagamento, então... E aquilo fica atrapalhando a rotina do nosso sistema. Imagino. Então nós temos hoje essa regra e para cada vez dar mais agilidade no registro. Hoje, como eu disse, dependendo de como esse registro entra, eu finalizo ele em 72 horas. Nós damos um prazo já para ficar claro, né? Senão, o Daniel falou que é 3 dias. Não, nós damos um prazo de 10 dias para fazer um registro. Realmente, depois que isso estiver limpo, a gente pode ir reduzindo cada vez mais. Mas hoje o prazo é de 10 dias para finalizar um registro. Tem registro que passa? Tem. Depende da documentação. Daniel, então, mandei documentação, paguei os débitos daquele registro, meu animal, 10 dias tudo ok, tá registrado. Tá registrado, você vai lá, recebe o seu certificado de registro. Agora, com essa evolução que vai fazer agora, que vence final de agosto, vai limpar o sistema aí
do loop numa quantidade significativa, talvez. Vai, Rafa, vai limpar significativo, vai trazer mais agilidade no registro, mas ao mesmo tempo, quando a gente faz uma análise desse loop, nós observamos que tem 7 mil pedidos de registro que só estão pendentes de pagamento. Já estão com todo o dossiê completo de documentação, aguardando o registro, e falta o financeiro, falta o pagamento da pendência financeira. Que às vezes pode ser um valor até Exato. irrisório. E nesses pedidos que vão cancelar agora, dia 30 de agosto, tá? Esses pedidos que vão cancelar dia 30 de agosto são mais ou menos 7 mil pedidos que só tem a pendência financeira. Que o criador só basta chegar lá, fazer o acerto, que esse pedido desce para registro. E a partir desse, agora, diariamente vai sendo eliminado o que vai chegando no prazo. Mês a mês ele vai sendo eliminado. Cada Deu final 18 de mês? meses, cancela. Deu 18 meses, chegou dia 30 do mês, fez 18 meses, cancela. Ele vai ter que iniciar um novo processo. Porque senão a gente não consegue andar. E com essa regra também, uma das intenções é fazer com que todos os cavalos que vão para a pista já estejam registrados, né? Que eles já estejam prontos para a carreira dele dali para frente, né? Então é dar essa agilidade para poder facilitar isso, tanto em leilões como em provas. Agora, não existe exceção, regra é regra, e dentro do Studbook não tem exceção para ninguém. A gente não tem como fazer exceção, né? Porque exceção acaba virando regra. E regra é regra. Lei é feita para ser cumprida. Então as leis que estão ali, a legislação ali, o regulamento, ele tem que ser cumprido. Não existe exceção. O que existe são, dentro da associação, o criador que ele foi negado um registro, ele pode ter um recurso dele. Ele pode fazer um recurso para mim, eu nego como superintendente, ele pode recorrer ao CDT. O CDT negou, ele pode fazer um recurso no Ministério. O Ministério vai pedir explicação para a BQM. O Ministério julgou que nós estamos corretos, ele perdeu o recurso dele. Né? Mas não existe exceção. O que não está no regulamento, ele pode ser analisado pelo CDT, pelo Conselho Deliberativo Técnico. Se está no regulamento, está na lei, o CDT não tem nem o que falar. Se não está, é omisso que a gente chama, o CDT pode deliberar. Né? E não quer dizer que o CDT vai aprovar. Ele pode aprovar ou não. Vai depender dos impactos que isso pode trazer para dentro da associação. Né? E na caso de negativo, o criador tem esse recurso. Ele pode recorrer lá no Ministério, porque o Ministério intervenha e analise o caso, né? E saber se tá certo ou não. Mas recorrer ao Ministério parece, às vezes, assusta um pouco, mas isso não posso ver isso com maus olhos, pelo contrário, né? Não, pelo contrário, Rafa, nem a gente, como associação, a gente vê isso com maus olhos. Porque a gente segue hoje o que está dentro da legislação e dentro do nosso regulamento. Se um criador, ele acha que aquilo ali que a gente está fazendo é errado, ou que ele não concorda com aquilo, a gente quer que ele busque a informação e que ele vá até o Ministério da Agricultura. Né? Ele vá até lá para o Ministério mostrar para ele, olha, não, a associação está certa, isso aqui está dentro do regramento, ou isso aqui está dentro da legislação. Então não é nada fora do comum. Às vezes acontece. Né? Certo, mas eu mandei um registro, alguma situação para você, que o Studbook reprovou. Eu vou primeiro a você, que é o superintendente, é isso? Ou não? O primeiro recurso é? Você mandou um registro lá. Vamos dizer que você mandou o registro de um potro macho meio sangue pra mim. Vou falar pra você, ó, Rafa, não registro. Tá negado o seu registro, porque esse potro é macho meio sangue. Vou dizer um exemplo que acontece hoje, tá? Porque o macho meio sangue já não existe mais, então não aceita. Animal meio sangue de pelagem albinoide. Então, animal meio sangue, cremelo ou perlino, que seja albinoide. Não registra. Chegou lá no registro uma fêmea, cremelo, perlino, albinoide, eu vou falar pedido de registro negado conforme regulamento da BQM. Você vai receber essa informação, pedido de registro negado. O que você vai fazer? CDT. Você vai oficiar o CDT. Olha, CDT, o Daniel não deixou registrar meu cavalo. Certo. Né? Negou também. O CDT negou. Você vai oficiar o Ministério. Você vai receber um ofício do CDT negando o seu pleito e você vai oficiar o Ministério. Ministério, olha, fui na BQM, quis registrar meu potro, ele é pai e quarto de milha, a mãe é comum, mas eles não querem registrar porque é cremelo. O mapa vai analisar aquela documentação e vai falar, olha, está certo, está errado. Como está dentro do regulamento, né, o mapa vai analisar tudo isso. Agora, uma vez, acredito que não tenha acontecido, mas se chega no Ministério e fala sim, aí você vai, Exato. Evidentemente, vai acatar. Exato, porque nós não somos o senhor da razão, né? Às vezes pode ter alguma coisa ali que o Ministério interprete de uma maneira diferente e fale, não, Daniel, o criador tem razão. A gente vai acatar tranquilamente. Muitas vezes, quando a gente tem problema de material genético, que a gente nega, eles recorrem ao Ministério. E se o Ministério falar que, não, ele tá correto, esse material genético tá certo, a gente vai acatar tranquilamente. O que a gente não pode é sobrepor a legislação.
A gente não pode passar por cima da legislação ou por cima do nosso próprio regulamento, né? Mas se o Ministério Porque você acatar aquilo... submete ao Ministério. Exato, você eu tem submeti o meu regulamento pra lá. É. E por que o CDT não pode ir contra o regulamento? Porque quem fez o regulamento foi o CDT. Então ele tem que cumprir o que ele escreveu. Perfeito. Por isso que ele não pode passar por cima do próprio regulamento dele. Uhum. Né? Então, qualquer conflito que tem ali, o criador pode sim, depois do recurso que ele fez ao departamento técnico, ao Conselho Deliberativo Técnico, pode recorrer ao Ministério da Agricultura. Né? Para nós, a gente não acha ruim que o criador faça isso. Né? Pelo contrário, tá corroborando com a gente para fazer o que é certo e o que é errado. Porque talvez isso lá na frente você contribua com uma regra que possa ser mudada. Perfeito. Entendeu? Então, isso é o que é mais importante. Daniel, pra gente chegar na parte final, registrar o animal, a gente disse que é uma consequência. O trabalho do Storybook é a validação dos documentos para chegar a essa consequência. Exato. Nosso trabalho é validar tudo isso, garantir que aquele cavalo no futuro vai ser um reprodutor, uma reprodutora, um animal de esporte, né? E dar toda essa garantia para quem adquirir um animal no futuro, ele ter a certeza de que ele está adquirindo um cavalo da raça quarta de milha que é filho daquele garanhão com aquela égua. Isso é o mais importante. O certificado realmente ele é uma consequência do nosso trabalho, que é a validação de todo esse dossiê para se chegar ao registro final de um cavalo. E o registro é a consequência. O registro é a É consequência. só a consequência. Exato. Qual seria a sua mensagem para os criadores, atletas, treinadores? Eu acho que a principal mensagem aí é que quando o criador registra um cavalo na BQM, ele não está recebendo somente um certificado, né? Ele vai estar contribuindo aí com a história daquele animal, ele vai estar contribuindo com a preservação da origem desse animal, a preservação genética desse animal, e principalmente contribuindo aqui com o patrimônio da raça quarta de milha no Brasil, que é extremamente importante ele registrar o seu cavalo, né? Uma coisa que a gente sempre conversa, que você tocou no assunto, só pra gente encerrar, é sobre os cavalos de lida, né? Porque muitos cavalos de lida não são registrados. Quem sabe no futuro a gente não possa trazer uma prova para esses cavalos e estimular que esses cavalos de lida sejam registrados e trazer provas que mostrem realmente o que um cavalo de lida faz. Né? Que hoje a gente mimetiza isso nas nossas provas. Mas talvez fazer isso depois com esses cavalos de lida, esses cavalos meio sangue, 3/4, 7/8 que estão aí no fundo de fazenda trabalhando e valorizando esses cavalos também. Né? Que é a verdadeira função para que veio o quarta de milha no Brasil. É a verdadeira função que o cavalo quarta de milha veio para o Brasil. Então é extremamente importante que o criador aí tenha toda a sua documentação, que a consulte. O animal não registrado, ele não existe juridicamente, né? O animal não registrado, ele não existe juridicamente. Ele não existe juridicamente. Ele pode estar registrado ali no mapa da cidade, né? Dentro da ficha de Ele pode estar dentro da defesa da agropecuária, defesa agropecuária, exatamente. por trânsito, né? Mas com uma garantia jurídica ele não existe. Não existe. Garantia jurídica hoje está no registro genealógico do animal. Né? Tanto que, só para encerrar também, né? Seguro de cavalo. Ah, o meu cavalo morreu. Onde que a empresa do seguro ela vem? Ela vem na BQM. Esse cavalo é o cavalo que estava segurado, a resenha bate, o chip é dele. Quando esse animal morreu, foi comunicado o óbito na associação. É um exemplo. Né? Então, um cavalo que não está dentro de uma associação, teoricamente ele não existe. Né? Ele não tá aí, vamos dizer assim. Daniel Fecchio, quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso Papo com Artista. Acho que tirou muitas dúvidas. E quem quiser ter acesso a você, é fácil conversar com você dentro da associação? Rafa, é tranquilo conversar comigo. Eu tô à disposição lá na BQM. Né? Então, quem precisar de esclarecimento, quiser ligar lá, quiser me chamar, fique à disposição. Tá? É um prazer estar aqui com você. Falar do quarto de milha é um prazer. Falar de cavalo para mim é um prazer. Né? E principalmente da raça quarto de milha. Nos eventos da BQM eu fico lá durante todo o período de evento. Então eu fico lá no escritório do Storybook, mas muitas vezes alguém vai lá, o Daniel não tá, porque o Daniel ou tá lá no curral ouvindo boi, ou tá na pista dando uma olhada em prova, ou tá lendo um chip de algum cavalo. Mas eu estou por lá, é só chegar e eu quero conversar, quero bater um papo, quero tomar um café. Solucionar problema, né? A solução de problema eu deixo para meus meninos que estão lá atuando. Eu vou lá mais para bater um papo, conversar com o criador, orientar, e mostrar para ele a importância de tudo que a gente conversou aqui, do six panel, da aquisição de material genético. É essa a principal ali função nossa durante o evento, é orientar, né? É conscientizar, vamos dizer assim. Maravilha. Obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado a todos. É isso aí. Esse foi mais um Papo com Artista, o podcast oficial do Quarto de Milha da BQM, trazendo um papo maravilhoso com o Daniel Fecchio, que deu uma aula pra gente hoje aqui. Até o próximo Papo com Artista, esperando você.